O tempo fecha quando os pilantra vê nós passando o bonde. Várias gostosas na garupa da CB caindo pro funk. Respeita, caralho. E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, população IFK. Tudo bom com vocês? Tô aqui para gravar essa aula para vocês. Finalmente voltou minha voz. E eu vou gravar aqui essa aula para vocês sobre as partes da célula. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu vou fazer minha câmera desaparecer aqui. E aí a gente, para vocês verem direitinho o slide, e aí a gente vai ver sobre as partes da célula nesse momento aqui. Então vamos lá, gente. Por que que essa aula, o nome dela é As Partes da Célula? Deixa eu aparecer aqui de novo para vocês. Por quê? Como eu já disse a vocês em aula, a gente tem diversas outras coisas dentro dessas células que não são necessariamente organelas. Então, muitos professores, muitos autores, muitas pessoas que dão aula na internet vão falar para vocês sobre organelas celulares. Só que, gente, para a gente falar de organelas celulares hoje em dia, na biologia, a gente só trata como organela celular o que tem membrana, as partes celulares que possuem membrana, certo? Se não tem membrana, a gente não considera organela. Então nós temos partes celulares internas que têm membrana, retículo endoplasmático liso, retículo rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndria, cloroplasto. Essas partes celulares internas, elas possuem membrana, tá bom? Elas têm membrana na sua estrutura. Como essas partes celulares elas possuem membrana, então elas são chamadas de organelas. Outras coisas, como por exemplo ribossomos, que não têm membrana, que a gente já falou anteriormente, que são basicamente complexos enzimáticos enrolados com RNA ribossomal, isso a gente não considera mais na biologia como organela. Então por isso que eu mudei para deixar essa aula mais correta conceitualmente falando, para partes das células, tá? Então, vamos falar sobre essas partes da célula, que inclusive está até errado. Deixa eu corrigir aqui, peraí. Mágica, pronto, corrigido para vocês. Então, partes das células, beleza? Então, agora sim eu vou sumir de verdade aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre as partes celulares. Primeira parte celular que eu quero falar para vocês é sobre o citoplasma, tá? O que é o citoplasma? O citoplasma, gente, é a região que está delimitada entre a parte do núcleo, né, a estrutura do núcleo celular. Então, essa partezinha aqui que eu estou delimitando para vocês aí na imagem, e essa parte da membrana celular. Então, tudo isso que está aqui dentro da célula, aqui, ó, tudo isso que está aqui dentro, entre o núcleo e a membrana celular, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais escuro para vocês. Tudo isso aqui que está entre o núcleo e a membrana é o que a gente chama de citoplasma. Então, o citoplasma da célula é essa região que está delimitada entre a membrana, né, a membrana plasmática e a membrana do núcleo, a carioteca, beleza? E aí, nessa parte aqui do citoplasma da célula, a gente contém todas as moléculas e os líquidos celulares. Claro, dentro do núcleo a gente tem outras estruturas também, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente vai ter um momento especial para falar sobre o núcleo quando a gente estiver falando de divisão celular, beleza? Lembrando que a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu falo para vocês, por exemplo, de organelas citoplasmáticas do núcleo, organelas citoplasmáticas da célula, a gente tem diversas que têm membrana, mas cuidado, a gente não tem organelas citoplasmáticas, a gente não tem partes celulares com membrana em células procarióticas, tudo bem? Então tomem cuidado com isso aí. Então quando eu falo de citoplasma de células procarióticas, de células que não possuem núcleo, aí eu vou estar falando de tudo que está dentro da célula, tudo bem, gente? E aí, a primeira coisa que eu quero também que vocês tenham em mente é que essa partezinha que fica mais próxima da borda da célula, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, essa partezinha aí, ó, que eu estou pintando de amarelo, deixa eu botar uma corzinha mais escura para vocês, de roxinho aqui, ó. Essa partezinha que eu estou pintando aqui de roxo, ó, essa parte mais próxima da borda
do citoplasma, ela é mais rígida, ela é mais firme, certo? Então ela é mais dura. E aí a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, quando a gente vai falando de citoesqueleto, uma das coisas que torna essa parte mais próxima da membrana uma parte rígida, tudo bem? Essa parte mais próxima da membrana, que é mais rígida, que é mais dura, que é mais firme, a gente chama de ectoplasma. Então a parte mais próxima da membrana, que é mais dura, que é mais rígida, por dentro, no citoplasma, a gente chama de ectoplasma. Essa parte interna aqui que eu já pintei, ela é mais mole, ela é mais maleável, ela é mais líquida. Então a gente chama essa parte de endoplasma. Então a gente tem uma parte mais rígida, que é nessa borda aqui próximo da membrana, tá? E a gente tem uma parte mais mole, uma parte mais líquida, mais é um líquido semi-gelatinoso, que já já a gente vai falar sobre ele. Tudo bem, gente? Então tenham isso em mente também. E aí, gente, é no citoplasma onde ocorrem, eu coloquei aqui todas, mas é no citoplasma onde ocorrem a maioria das reações químicas, tá? Lembrando que a gente tem... Eita, peraí. Lembrando aqui que a gente tem coisas que acontecem também na estrutura do núcleo. Então, dentro do núcleo, algumas coisas acontecem. Então, a gente pode dizer aqui que a maioria dos processos metabólicos ocorrem dentro do citoplasma, tá? Porque a gente também tem processos metabólicos que ocorrem no núcleo celular. E a gente vai falar sobre isso depois. Beleza, gente? Então, toma cuidado com isso aí. E é também no citoplasma onde estão localizadas todas as organelas e as estruturas celulares que estão relacionadas ao funcionamento da célula. Então a célula ela possui no seu citoplasma essas estruturas que participam do processo ou dos processos de sobrevivência e de manutenção da vida da célula. Tudo bem? A célula também, ela tem esse citoplasma, ela tem nesse citoplasma um local de produção de energia, que na realidade a gente vai ver que esse local de produção de energia em células procarióticas é no próprio citoplasma, mas em células eucarióticas vai ocorrer produção de energia por fermentação no citoplasma, mas vai ocorrer também a respiração celular. Aí a respiração celular tem que tomar cuidado, porque a respiração celular ela é realizada dentro das mitocôndrias, que são organelas especializadas nesse processo de produção de energia, beleza? E também a célula ela tem no seu citoplasma um mecanismo de controle de potencial hidroiônico, né? Que é o pH da célula. Eu não sei se vocês lembram da escala de pH ou já viram a escala de pH. A gente tem a escala de pH que é uma escala de acidez, né? Vocês lembram disso? Escala de acidez, ou já viram isso? Eu não sei se vocês já viram, né? Então a escala de pH, ela é uma escala que ela vai aqui, ó, de 0 a 14, né? Não sei se vocês já viram, mas vocês vão ver na química, no qual a gente tem aqui no meio um pH que é o pH 7, que é o pH que a gente chama de pH neutro. Então o pH neutro é o pH 7. Quanto maior esse pH, mais básico, cuidado, mais básico é o pH. E quanto menor do que 7, mais ácido é esse pH. Beleza, gente? Então, o citoplasma celular ele controla esse pH da célula também. O pH, gente, das células humanas, ele normalmente varia entre 7,2 a 7,4. Então é um pH que a gente chama de pH básico, tá? Ou também pode aparecer essa palavra para vocês, um pH alcalino, certo? Então, o pH da célula humana, ele é um pouco mais alcalino, ele é um pouco mais básico do que o padrão, do que o neutro, certo? Então não é um pH completamente neutro, mas ele ainda é um pH muito puxadinho para o neutro, tá? Então entre 7,2 e 7,4. E aí, gente, eu queria pedir para vocês o cuidado com essa diferença conceitual entre o que é citoplasma e o que é citosol, beleza? Cuidado com isso aqui, gente. O citoplasma, eu já falei para vocês, o citoplasma é o que está delimitado entre a membrana da célula e o núcleo celular. A membrana é a estrutura do núcleo celular, a carioteca, beleza?
O citosol, ele é o líquido do citoplasma. Ele é o líquido. Então, a parte líquida do citoplasma a gente chama de citosol. Cuidado, por quê? Porque alguns textos que vocês podem ler na internet, e até alguns professores, eles tratam citoplasma e citosol como se fossem sinônimos, como se fossem a mesma coisa, e não são. Beleza? Então tomem cuidado com isso aí. Citoplasma é tudo o que está dentro do núcleo. É tudo que está dentro da célula. E o citosol é o líquido, só o líquido. Então o citoplasma é tudo, inclusive o citosol. Ele inclui também esse líquido, certo? Então tomem cuidado com isso aí para vocês não terem nenhum tipo de problema com relação à estrutura de células, beleza? Qual que é a composição? Como a gente já viu nas aulas anteriores, como eu já falei para vocês na aula de água, o nosso corpo ele é composto entre 70% e 80% de água. Então, consequentemente, as células que compõem o nosso corpo, elas também têm essa estrutura, né? Deixa eu ajeitar essa luz aqui para ficar mais bonito para vocês. Olha que beleza. Então, gente, consequentemente, a composição do nosso corpo, ela também possui aproximadamente 70% a 80% de água, assim como as nossas células. As proteínas também estão, em sua maioria, dentro das nossas células, e o restante são aminoácidos, sais minerais, açúcares e por aí vai, tá bom? Então, a composição do citoplasma celular, ela é basicamente essa daí, beleza? E quais que são as funções? Primeiro, regula o pH da célula, então o citoplasma ele é responsável por regular o pH, já falei para vocês anteriormente sobre isso, tá? É onde ocorre a síntese proteica, a gente já viu na aula de tradução um pouquinho sobre isso aí, certo? E eu queria que vocês dessem atenção especial a isso aqui que eu estou colocando para vocês, certo? A questão da quebra da glicose. Então o citoplasma ele é responsável pelo que a gente chama de glicólise, gente. Glicólise, toma cuidado com isso aqui. Eu vou falar na aula de metabolismo energético sobre a quebra da glicose. E eu vou repetir diversas vezes para vocês. A quebra da glicose ocorre no citoplasma. A quebra da glicose ocorre no citoplasma. A glicólise ocorre no citoplasma. A glicólise é o primeiro evento do processo de produção de energia, se você desconsiderar a questão da entrada da glicose na célula. A glicose, gente, ela vai ser quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico, em piruvato, no citoplasma celular. Esse piruvato vai ser importado pela mitocôndria e na mitocôndria ele vai ser convertido em acetilcoenzima A e vai entrar no ciclo do ácido cítrico, que a gente chama também de ciclo de Krebs. A gente vai ver isso com muito detalhe na aula de metabolismo energético, de respiração celular. Mas tenham em mente que a glicólise, a quebra da glicose, ela ocorre no citoplasma da célula. Isso é importante porque isso cai muito em prova, galera. Isso cai muito em prova. Então tomem cuidado com isso aqui, beleza? O citoplasma também é responsável pelo metabolismo geral da célula, além da sustentação, a partir do citoesqueleto, que a gente vai ver já já, e da movimentação celular. Na aula anterior, eu mostrei para vocês alguns vídeos de neutrófilos se movimentando. Então vocês viram que esses neutrófilos, eles possuem a capacidade de conseguir se movimentar. Então as células elas são móveis, as células elas se movimentam com muita facilidade. Então elas têm essa plasticidade, tá bom? Logo, ela precisa dessa capacidade de se movimentar. Então, o citoesqueleto, o esqueleto celular, ele tem a capacidade de se montar e se desmontar ao mesmo tempo. Ele se desmonta num ponto e se monta no outro, para alongar um lado e diminuir o tamanho do outro. Então, essa movimentação celular, por um padrão de movimentação que a gente chama de pseudópodes, que é o padrão de movimentação ameboide, ele ocorre também pelo processo de movimentação e mudança na orientação do citoesqueleto. E também o processo que a gente chama de ciclose. O que é a ciclose, gente? A ciclose é o processo de movimentação dos líquidos citoplasmáticos. Beleza? Esses líquidos citoplasmáticos, gente, eles estão constantemente se movimentando dentro da célula. Então não é estático, não é estacionário, as coisas não estão paradas. As coisas elas precisam se movimentar dentro da célula. Logo, essas estruturas elas estão se movimentando na célula e elas podem ser vistas se movimentando, como por exemplo
nesse videozinho aí, numa folha de elódia, tá? Que é aquelas folhinhas de planta de aquário, beleza? Então tá aí para vocês um videozinho mostrando a ciclose, a movimentação celular dentro da célula. Então a célula ela não é parada, ela não é estacionária, ela não é estática, ela tem o seu processo de movimentação interno, beleza? E aí agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre citoesqueleto para vocês. Então vamos lá, gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre citoesqueleto, tá? O que é o citoesqueleto? O citoesqueleto é o esqueleto da célula. Tchau, é isso, beleza? O citoesqueleto é a estrutura celular que dá sustentação à célula, principalmente sustentação à célula. Mas a gente vai ver que não é só isso que acontece, tá? A gente tem outras funções do citoesqueleto também. E o citoesqueleto ele é dividido em categorias que a gente vai ver já já, certinho? Então vamos lá. O citoesqueleto é uma rede de fibras proteicas. Do mesmo jeito que eu tenho o meu esqueleto, que vocês têm o de vocês, a célula também tem o esqueleto dela, beleza? A célula tem o seu próprio esqueleto, a célula tem o seu citoesqueleto. Então, galera, esse cito é de célula, beleza? E o esqueleto é de esqueleto mesmo, então não tem mistério nenhum, beleza? Então a parte de cito que a gente tem aqui, que eu estou mostrando para vocês, que eu estou grifando aí, isso aí é de célula. Cito significa célula. E esqueleto é esqueleto mesmo. Então é o esqueleto celular. Agora, a gente tem o nosso citoesqueleto composto principalmente de estruturas cálcicas, de cálcio, beleza? Então, a célula, não. A célula, ela possui o seu esqueleto feito basicamente de proteínas, que a gente vai ver já já. Tudo bem? Também auxilia o citoesqueleto na estrutura, no formato, na definição do formato da célula. E como eu já falei para vocês, ela auxilia no deslocamento. Então, quando a célula se movimenta para cá, se movimenta para lá, esse citoesqueleto ele faz esse papel de auxiliar. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo aqui, a gente tem as fibras do citoesqueleto. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui essas fibras verdes aqui que a gente está vendo aqui. Deixa eu vir para cá, passar aqui para vocês. Essas fibras verdes que vocês estão vendo aqui, elas são filamentos intermediários, que a gente vai ver já já, tudo bem? Opa, cadê, meu Deus? Aqui filamentos intermediários aqui em verde, beleza? E aqui filamentos de actina que revestem a borda. Já já a gente vai ver isso com mais detalhes. E a gente tem um outro grupo, uma outra categoria de citoesqueleto que não está aparecendo aqui. Mas a gente vai ver já já que são os microtúbulos, certinho? Então vamos lá com paciência. Então vamos ver aqui no próximo slide. Como eu falei para vocês, essa rede de proteínas, ela funciona para a sustentação da célula. Porém, gente, muita atenção com relação a isso, porque não é só isso que o citoesqueleto faz, beleza? O citoesqueleto, além de revestir a célula, ele também funciona como uma grande rede de movimentação. Então, todas aquelas fibras que a gente viu no slide anterior aqui, ó, perceba que são uma malha fina de fibras. Elas formam uma grande variedade de rotas, de locais por onde as moléculas podem transitar dentro da célula. Então toma cuidado com isso. Dentro da célula, as estruturas celulares, as organelas, enfim, as coisas dentro da célula, elas não estão ali aleatoriamente. Elas se movimentam de forma a seguir algum caminho. E esses caminhos eles são formados nas células eucarióticas pelo citoesqueleto. Beleza? Eu chamo essa imagenzinha aqui que a gente está vendo aqui do lado de a felicidade acontecendo. Tá bom? Eu vou já explicar para vocês por que eu chamo de a felicidade acontecendo. O citoesqueleto, gente, como eu falei para vocês, ele é dividido em 3 categorias, tá? A primeira categoria que são os microtúbulos, que a gente vai ver no próximo slide, e os outros também, né? O segundo são os filamentos intermediários e os terceiros são os filamentos de actina, também conhecidos como microfilamentos, beleza? Essas estruturas, principalmente os filamentos intermediários, eles atravessam a célula de um lado a outro e fazem uma grande malha fina de fibras proteicas que, além de revestir e dar formato à célula,
eles também funcionam como caminho para a movimentação dessas estruturas celulares, certo? Uma coisa que eu não falei no slide anterior, mas vou voltar para mostrar a vocês, é para pedir para vocês tomarem cuidado, porque não existe citoesqueleto em organismos procarióticos, tá? Então não há citoesqueleto em células procarióticas. Tomem cuidado com isso aqui, certinho? E aí, essa imagenzinha que está aqui do lado, eu chamo de a felicidade acontecendo. Por que a felicidade acontecendo? O que é que está acontecendo aqui, gente? Aqui a gente tem o quê? A gente tem uma miosina. A miosina é essa tripinha aí que está andando em cima de alguma coisa. Essa tripinha é uma miosina. O que é que a miosina faz? A miosina ela tem uma função de transporte. Então, ela é uma proteína que transporta coisas dentro da célula de um lado para o outro. Então, ela é uma proteína com função de transporte. Nesse caso aí, vocês estão vendo que a miosina ela está carregando uma bola bem grandona. O que é essa bola? Essa bola a gente chama de endorfina. A endorfina, gente, ela é um neurotransmissor. Ela é uma molécula que transmite informações e causa sensações no nosso corpo. É a endorfina que dá pra gente uma sensação de felicidade, uma sensação de prazer, de satisfação. Então, algumas pessoas, inclusive, tratam a endorfina como a molécula da felicidade. Porque quando a gente está no momento de estresse, a endorfina ela dá pra gente essa sensação de prazer, essa sensação de alegria. E aí, o que é que a miosina está fazendo aí? Ela está carregando a endorfina para o local onde essa endorfina vai agir. Essa endorfina ela precisa chegar no local onde ela vai agir, onde ela vai transmitir as suas informações e causar a sensação de felicidade no nosso corpo. Então, nesse momento aqui, quando a gente vê a miosina transportando essa endorfina, a gente está vendo o processo de felicidade no nosso corpo acontecendo. Então, é por isso que eu chamo essa imagem, esse GIF de a felicidade acontecendo, tá? Se vocês procurarem aí endorfina ou miosina carregando endorfina no YouTube, vocês vão encontrar diversas imagens que mostram esse processo acontecendo, tá bom? Inclusive, sugiro que vocês procurem. Mas por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? O que é que eu quero que vocês vejam? Eu quero que vocês percebam essa estruturazinha aqui, ó, na qual a endorfina está sendo carregada pela miosina e a miosina está andando em cima dela. O que é essa estruturazinha? Gente, essa estrutura na qual a miosina está andando em cima dela é citoesqueleto, é esqueleto celular. Lembra que eu falei que o esqueleto celular, além de revestimento, ele forma um complexo de canais, de caminhos por onde as coisas podem seguir dentro da célula? Então é isso que está ocorrendo aí. A miosina está andando em cima do citoesqueleto para transportar essa endorfina até o local onde ela vai agir, até o local onde ela vai atuar de forma correta. Bem, gente? Então isso aí é o que eu chamo de a felicidade acontecendo. A miosina está carregando a endorfina para o local onde ela vai agir, onde ela vai causar o efeito que ela causa, que é a sensação de prazer, de felicidade no nosso corpo. Beleza? E aí, gente, vamos falar dos três grupos, dos três tipos de citoesqueleto. Como eu falei para vocês, a gente tem os filamentos intermediários, a gente tem os microtúbulos e a gente tem os filamentos de actina. Tudo bem? Então vamos lá começar, claro, pelos filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, galera, eles formam uma rede de fibras proteicas dentro da célula eucariótica que dá resistência mecânica e também dá estrutura da célula, dá o formato da célula principalmente. Então, esses filamentos intermediários, percebam aqui tudo em azul, ó, eles formam um grande emaranhado de fibras proteicas que vão dar resistência mecânica à célula. Essas estruturas elas também são muito flexíveis, então elas permitem uma certa pressão na célula, mas elas evitam, por exemplo, que a célula mude de formato, que a célula se achate, enfim, que a célula sofra algum tipo de lesão, beleza? Então, os filamentos intermediários eles são responsáveis pelo processo de resistência mecânica da célula, tá? E aí a gente vai aqui para o segundo, que são os microtúbulos que estão aqui no meio. Os microtúbulos, eles participam principalmente do processo de divisão celular. Percebam aqui, gente, ó. Aqui a gente tem essa partezinha central aqui, que eu estou pintando de vermelho, tá vendo? Essa partezinha central aqui, a gente chama de centrosomo. O centrosomo é o local de onde vão partir esses microtúbulos, galera. As pontas aqui, ó, dos microtúbulos, essas pontinhas aqui,
Lá quando a gente estiver falando de mitose, de meiose, eu vou falar para vocês que as pontas dos microtúbulos vão se ligar aos cinetocoros dos cromossomos, fazendo o processo de ligação para separar os cromossomos, as cromátides irmãs, para que cada célula filha tenha o mesmo conjunto de cromossomos igualzinho, certo? Então, quando eu falar lá na frente, eu vou dizer que a ponta dos microtúbulos vai se ligar aos cinetocoros, essas pontinhas que eu estou pintando de azul aqui. Então, essas pontinhas que partem aqui do centrossomo, elas vão se ligar diretamente aos microtúbulos. Esses centrossomos, eles são produzidos com base numa estrutura que a gente chama de centríolo, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Beleza? Então, os microtúbulos eles estão associados à questão de divisão celular. Sucesso? E por último, mas não menos importante, a gente tem os microfilamentos ou filamentos de actina, que são esses últimos aqui do canto, tá? Percebam onde é que esses microfilamentos eles estão associados, eles estão mais concentrados. Eles se concentram na borda da célula, galera. Então vocês percebem que eles dão esse revestimento interno da membrana da célula. Vocês lembram que eu falei lá no começo da aula para vocês também sobre uma estrutura mais rígida na superfície interna da célula que a gente chamou de ectoplasma. Vocês lembram? Ectoplasma. Então o ectoplasma é aquela parte mais rígida do citoplasma da célula, justamente porque a gente tem essa parte de revestimento interno da membrana causado pelos filamentos de actina ou microfilamentos. Beleza? Então eles se encontram em maior concentração no córtex celular. Então temos filamentos de actina ou microfilamentos. Essas duas palavras podem aparecer na sua prova, são sinônimos, tá? Eles estão associados ao revestimento de membrana. Nós temos os microtúbulos que estão associados à divisão celular. Eles partem do centrossomo, que são fundados a partir dos centríolos que a gente vai ver nos próximos slides da apresentação, e os filamentos intermediários que dão resistência mecânica à célula. Uma coisa que eu não falei sobre os filamentos intermediários é que, perceba, eles ficam ancorados na membrana da célula. Então os filamentos intermediários eles partem dessa ancoragem que está aqui na membrana da célula. Então essa ancoragem é fundamental para que a gente tenha esse revestimento interno da célula. E uma coisa que é muito legal, mas eu não falei para vocês ainda, que na última aula, quando eu falo para vocês no final das especializações de membrana, eu falo para vocês de desmossomos, eu falo para vocês de desmossomos, eu falo para vocês de algumas estruturas que estão na membrana das células que dão adesão dessas células a outras células, a outras partes celulares ou a outras partes do corpo, tá? Então, essas estruturas de filamentos intermediários, elas se ligam e partem, principalmente estão ancoradas em desmossomos, hemidesmossomos, zônulas de adesão, tá? Então essas estruturas, elas estão ancoradas nessas partes proteicas da célula. Então isso é muito legal também para vocês associarem. Isso já caiu em prova minha inclusive. Então é muito importante saber disso. Qual que é a notícia boa, galera? Qual que é a notícia boa para vocês? Eu não cobro isso aqui, tá certo? Eu não cobro a diferença entre esses três tipos de citoesqueleto, beleza? Mas a vida cobra. Aparece para vocês em prova, tá bom? Eu acho desnecessário que vocês no primeiro ano tenham que saber disso aqui. Isso aqui é importante para quem faz farmácia, para quem faz biomedicina, para quem vai ser médico, para quem vai trabalhar com pesquisa em células, mas para vocês que estão no primeiro ano do ensino médio, eu não vejo importância em vocês saberem diferenciar os tipos de citoesqueleto. Não nesse momento, tá certo? Então eu não cobro, mas lá na frente vai aparecer para vocês. É importante que vocês tenham isso aqui em mente. Tudo bem, meus amores? Então vamos seguir. Agora, centríolos, gente. O que são os centríolos? Quem são os centríolos? Galera, os centríolos, eles são formados a partir de um tipo de citoesqueleto que a gente viu no slide anterior. Eles são formados a partir de microtúbulos, certo? E os centríolos, quando a gente fala de centríolo, o que é que a gente está falando dentro da célula, basicamente?
divisão celular. Falou de centríolos, a gente está falando de divisão celular. Então, os centríolos, eles atuam orientando o processo de separação dos cromossomos na divisão celular, tanto na mitose quanto na meiose. A gente vai ver isso muito quando a gente vai falando de divisão celular, lá no terceiro bimestre, certinho? Então, é isso que eu quero saber de centríolo para vocês. Primeiro, são formados por microtúbulos. Segundo, orientam a divisão celular. Um abraço. Tchau. E os centríolos, eles são esses bichinhos que estão aqui do lado, ó. Eles têm essa estruturazinha que vocês estão vendo aqui. Eles são dois cruzadinhos assim e eles estão lá nas células esperando esse momento de brilhar, de causar o processo de divisão celular. Eles são dois e no momento que a célula vai se dividir, ela tem que duplicar todo o seu material interno. Ela tem que duplicar organelas, partes celulares, o seu DNA, replicação, a gente já falou sobre isso, inclusive os centríolos também. Então, os centríolos, eles participam desse processo de divisão celular. São dois, que estão aí mostrando para vocês aqui embaixo, ó. E eles se duplicam. Então, a gente vai ter 4. 2 que vão ficar na célula e 2 que vão ficar na outra. Beleza? Então, a gente vai ter 4 centríolos no momento de divisão celular. E os centríolos, eles formam essa estruturazinha aqui, jesuítica, essa aura brilhante que vocês estão vendo aqui ao redor dele, que a gente chama de centrosomo, tá? Então, o centrosomo, ele é formado a partir dos centríolos e ele é que vai formar aqueles microtúbulos lá, que parece aquela aranha que eu mostrei lá no slide anterior para vocês, aqui, ó, né? É esse centrosomo que vai formar essas fibras proteicas aqui de microtúbulos, beleza? Então, são eles que vão fazer esse papel aí, tudo bem? Então, é isso. Falou de centríolo, divisão celular. Orienta o processo de divisão celular. Eles formam os microtúbulos que vão atuar na divisão celular e formam o que a gente conhece como as fibras do fuso mitótico, certo? Fibras do fuso mitótico, que a gente vai falar sobre isso no processo de divisão celular quando a gente estiver falando disso lá na frente, certinho? E o que mais sobre centríolos, galera? Os centríolos, eles são formados por 9 trincas de microtúbulos. Então, se eu pegar aqui, ó, esse centríolo e eu fizer um corte nele aqui, ó, um corte transversal aqui nele e eu olhar, aqui a gente já vê, né, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui a gente já vê que são 9 trincas, mas olhando, cortando e olhando, ó, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. São 9 trincas de microtúbulos, beleza? E eles são circulares assim, bonitinho. 9 trincas de microtúbulos formando essa estrutura, tá? Eles auxiliam também na formação de cílios e flagelos. Eles auxiliam no processo de deslocamento celular, principalmente, certo? E, no caso, os cílios e flagelos. E os centríolos, lembra, orientam a divisão celular. Isso aqui, gente, eu também não cobro, mas a vida cobra. Certo? Então eu trago para vocês porque eu sei que aparece para vocês em prova e é importante que vocês saibam. Agora, isso aqui, meu patrão, isso aqui já apareceu em prova minha e eu errei porque eu não sabia. Então eu trouxe para vocês essa novidade para atualizar a aula e para deixar vocês cientes de que não existem centríolos em células de grupos vegetais recentes. Angiospermas, que a gente está vendo aqui, ó, angiospermas e gimnospermas. Então, não há centríolos em grupos de plantas angiospermas, que são plantas com flores, e gimnospermas, que são as araucárias, os pinheiros, tá? Então, esses grupos de plantas com sementes, eles desenvolveram um processo de separação das cromátides irmãs no momento da divisão celular, que não exige a utilização de microtúbulos, que não exige a utilização de centríolos, ainda usam microtúbulos, mas o processo organizacional é diferente, tá bom? Além de angiospermas e gimnospermas, grupos de fungos recentes, o que a gente chama de macrofungos, esses macrofungos também não usam centríolos para o processo de divisão celular, certo? Esses macrofungos que são o quê? Deixa eu trazer aqui para vocês. Opa, peraí só um momentito. Que são os basidiomicetos. Peraí, deixa eu pausar aqui. Basidiomicetos e ascomicetos. Eu pausei para escrever mais ligeiro.
Basidiomycetes e ascomycetes, que são os macrofungos, são grupos de fungos recentes, eles também não possuem centríolos. Beleza, gente? Esses grupos eles evoluíram de forma diferente no processo de divisão celular. E aí eles formam um processo organizacional desses microtúbulos que não precisa de centríolos. Então isso já caiu em prova minha, eu errei porque eu não sabia e eu resolvi botar na aula para contribuir para vocês e tornar essa aula mais rica, com mais informações, tá bom? Então tomem cuidado com isso aí. Então vamos embora. Cílios, flagelos e microvilosidades. Pedi para vocês pesquisarem sobre cílios, flagelos e microvilosidades e vocês já devem saber a diferença entre eles, né? Cílios e flagelos, gente, eles estão envolvidos no processo de movimentação celular, principalmente, tá? Então aqui, se você der um zoom, bem zoomzinho aqui, nesse protozoário aqui, você vai ver que ele tem pequenos cílios na sua estrutura. Esses cílios, eles são importantes para a movimentação. Então esse protozoário, esse paramécio, ele vai se movimentar batendo esses cílios. Uma outra coisa muito conhecida são os flagelos, que nem esse aqui que está nesse espermatozoidezinho aqui. Flagelo também, esse rabinho no espermatozoide, que a gente também vai encontrar em bactérias, também vai encontrar em protozoários, também tem função de movimentação. A formação de flagelos em células eucarióticas e procarióticas é diferente, mas a função é basicamente a mesma, movimentação. Cílios e flagelos, gente, eles são estruturas proteicas, eles são formados de proteínas. As microvilosidades não. As microvilosidades que a gente está vendo aqui, ó, as microvilosidades são prolongamentos celulares, meu povo. Então, ó, se liga aqui, ó. Aqui, ó, vem a membrana celular, perceba, ela faz uma dobra, aí aqui ela se dobra. Estão entendendo que ela faz várias dobrinhas? Isso aqui, gente, não é cílio nem flagelo. O cílio e flagelo são estruturas proteicas que são produzidas pela célula. As microvilosidades, elas são superfícies maiores de contato na membrana celular. São dobras na estrutura da membrana que aumentam a superfície de contato dessa membrana, fazendo com que essa célula consiga acessar com maior eficiência coisas que ela tem um contato. Então imagine você, por exemplo, uma célula do intestino. Qual que é o papel do nosso intestino? O nosso intestino, as células do nosso intestino, elas possuem a função de captar nutrientes, absorver líquido, água, que passa pelo nosso intestino quando a gente se alimenta. Quando a gente se alimenta, certo? Então, quando a gente se alimenta, esses líquidos, esses nutrientes que passam, eles precisam ser absorvidos pelo nosso corpo. Eles vão ser absorvidos no intestino. E aí, gente, as células do intestino, com essas dobrinhas que vocês estão vendo aqui, essas dobrinhas elas aumentam a superfície de contato. Se você pegar, olha aqui para o slide aqui, ó. Se você pegar essa estrutura aqui, que está aqui bonitinha para vocês, ó, vermelhinha aqui, ó, vou pintar para vocês. Se você pegar isso aqui, ou você pegar essa pontinha aqui, daqui para cá, e você esticar, você acha que a estrutura maior de contato que você vai ter vai ser essa ruma de dobra, vai ter mais superfície, ou vai ser essa partezinha lisa aqui, ó, que a gente tá vendo aqui? Qual é que vai ser a estrutura maior? Vou dar um exemplo melhor para vocês. Você pega a pontinha do seu carregador de telefone. Pega aqui, ó. Deixa eu pegar um fio aqui, ó. Pronto, o fio do meu microfone aqui que eu estou usando. Eu vou botar ele aqui, mas qualquer coisa, enfim. Ó, tá aqui o fio do meu microfone, bonitinho, né? Eu tenho aqui essa superfície, mas eu posso pegar uma superfície bem maior do meu fio e fazer várias dobrinhas nela. Eu fazendo várias dobrinhas, perceba, eu consigo manter toda essa superfície aqui, ó, num local bem pequenininho. Nisso aqui, eu consigo manter toda essa estrutura aqui bem dobradinha. Vocês estão entendendo, então, o que eu estou falando? Então, essas microvilosidades... Desculpa, gente, tá estourando o som de vocês aí, né? Mas vocês estão entendendo. Então, essas microvilosidades, elas vão aumentar a superfície de contato da nossa célula, fazendo com que ela tenha mais tempo e mais contato com alimento, líquidos que a gente ingere.
Isso também ocorre nas células do nosso esôfago, nas células que produzem muco, tá? Então, elas aumentam a superfície de contato do nosso ar que entra. Então, quando a gente respira, essas células que tem essas microvilosidades aqui na nossa mucosa, do nosso trato respiratório, elas vão produzir esse muco, né, que é o catarro que a gente coloca para fora, e esse muco ele é responsável por capturar poeira, por capturar pó, por capturar alguns micro-organismos que a gente bota para dentro quando a gente puxa o ar. Então essas coisas elas vão ficar presos nesse muco, nesse catarro que fica na garganta da gente, evitando que eles cheguem no nosso pulmão e causem, de repente, alguma doença, alguma obstrução, alguma coisa no nosso corpo, tá? Então vamos lá. Cílios e flagelos, movimentação celular. Microvilosidades são estruturas de aumento da superfície de contato das nossas células. Cílios e flagelos são proteicos. Microvilosidades são aumentos na membrana plasmática. Então, as microvilosidades são membrana, os cílios e flagelos são proteicos, são feitos de proteínas. Cuidado, beleza? Vamos embora. Aí aqui vem outra coisa que eu não cobro e que a vida cobra de vocês, que a gente chama de axonema. O axonema, gente, são as estruturas que formam os cílios e os flagelos. Lembra? São proteínas. São estruturas proteicas, não são uma proteína. São várias proteínas juntas desenvolvendo essa função aí, certo? Então o axonema ele tem esse papel de formar os cílios e os flagelos. Então, diferente dos centríolos, o axonema eles são formados não por 9 trincas, mas por 9 pares de microtúbulos, também circulares, também radiais, que a gente chama, circundando um par central. Então, é um par central e 9 pares arrodeando eles aí, tá? Aqui, do lado direito de vocês, que no caso do meu lado esquerdo, né, que a câmera está espelhada, aqui do lado direito de vocês, aqui, ó, a gente tem aqui nesse cantinho a representação e lá no cantinho ali, ó, a gente tem uma micrografia eletrônica que mostra essa estrutura. Notícia boa, seu professor não cobra isso aqui. A não ser que eu esteja muito chateado com vocês. Sacanagem. Não cobra isso aqui para vocês, mas a vida cobra. Tudo bem? Então tomem cuidado com isso aí. Axonema, 9 pares de microtúbulos rodeando um par central formam os cílios e os flagelos nas células. E aí, meu povo, a gente chega no núcleo. O núcleo, ele é muito importante. Tão importante que a gente tem praticamente uma aula inteira só para falar de núcleo. Mas para isso a gente vai falar lá na aula de mitose e meiose, quando a gente for falar de divisão celular. Aqui eu vou passar para vocês funções específicas do núcleo e estrutura do núcleo, basicamente. Então vamos lá. Qual que é a função do núcleo? Principal e básica: armazenamento do material genético em células eucarióticas. E tchau, papai. Isso aqui você já sabia. O núcleo ele armazena o material genético, o DNA das células eucarióticas. E tchau. E é isso. Tudo bem? Mas o núcleo ele também controla algumas atividades na célula, principalmente o processo de produção de proteínas. Ele coordena esse processo de expressão gênica. Expressão gênica. Certinho? O que é a expressão gênica? É a produção de proteínas a partir dos genes, né? Já falei para vocês o que são genes nas aulas anteriores, já falei para vocês como que isso ocorre, transcrição, splicing, tradução. Aí vocês lembram, transcrição e splicing em células eucarióticas ocorre dentro do núcleo celular. E o processo de tradução vai ocorrer no citoplasma. O RNA mensageiro vai sair do núcleo, vai chegar no citoplasma e vai ser traduzido em proteínas. Beleza? Então, armazenamento de material genético e controle da expressão gênica, processo de splicing e de transcrição e splicing. Lembrando que splicing não ocorre em procariotos, pois procariotos não possuem introns. Então, só ocorre transcrição em procariotos no citoplasma, não ocorre splicing. Não esquece disso, tá? E uma outra característica importante do núcleo é que o núcleo, galera, ele possui uma bicamada dupla. Então ele tem 2 bicamadas. Vou pausar aqui para mostrar, para desenhar para vocês isso aqui. Espera aí. Então saca só aí, ó. A gente tem aqui, desenhei aqui para vocês a estrutura do núcleo, né? Então perceba, a gente tem o que aqui em cima? A gente tem uma bicamada. Essa bicamada a gente tem na membrana celular.
Então, na membrana plasmática, a gente tem uma bicamada fosfolipídica, membrana plasmática. Só que no núcleo a gente tem não uma bicamada, a gente tem duas bicamadas. Então, além dessa parte polar, apolar, a gente tem no núcleo duas bicamadas dessa. Duas bicamadas. Então, o núcleo ele possui duas bicamadas. A parte polar virada para fora da célula, ou para fora do núcleo, né? Aqui o citoplasma. Citoplasma. E aqui para dentro do núcleo. Então, aqui a gente tem uma parte virada para o citoplasma, que tem água, e uma parte virada para dentro do núcleo, que tem água. A parte apolar fica aqui no meio, bonitinha, do mesmo jeito. A parte apolar interagindo com a polar, ó. Apolar interagindo com a polar. E a parte polar aqui, ó, interagindo com outra parte polar. Cadê, meu Deus, o vermelho? Ele tinha que estar lá em cima. Ó, a parte polar aqui, ó, interagindo com quem é polar. Tá vendo? E aqui, ó, a parte polar virada para dentro do núcleo e virada para fora do núcleo, para a parte do citoplasma. Então, a parte polar virada para fora e para dentro do núcleo e a parte apolar interagindo com ela. Sendo que as cabecinhas polares aqui, ó, da primeira e da segunda bicamada, elas interagem por quê? Porque elas aqui são polares. Então, a gente forma uma dupla bicamada. Então, se a membrana da célula é tão resistente, ela sustenta tanto a passagem de substâncias, imagina a do núcleo com duas bicamadas. Só que aí tem uma coisa que eu não falei para vocês ainda. O núcleo, ele tem também uma estrutura que a gente chama de poros. São os poros nucleares. Perceba aqui, ó. A gente tem essas estruturazinhas aqui, ó, no núcleo. Essas estruturas são os poros. Então, o núcleo, ele é ligado ao lado de fora dele. Então, o núcleo ele se conecta ao citoplasma celular pelos poros, que a gente chama de poros nucleares, certo? Então, esses poros nucleares conectam o núcleo ao lado de fora. Então, ele não é completamente isolado. Até porque, né, o nosso RNA mensageiro que é produzido no processo de transcrição e splicing dentro do núcleo, ele precisa sair do lado de dentro. E outras coisas que também são fabricadas dentro do núcleo, como os ribossomos, que a gente ainda vai ver, essas coisas que são fabricadas dentro do núcleo precisam sair de lá. E eles saem pelos poros. Claro que os poros também não permitem a passagem de qualquer coisa. Existem estruturas de controle de entrada e saída de coisas no núcleo e os poros são controlados, as passagens são controladas. Certinho? Então, vamos embora que tem mais, ainda tem coisa. Como é que surge o núcleo? Qual a hipótese de surgimento do núcleo, galera? A hipótese de surgimento do núcleo, ela foi proposta a partir de uma suposta invaginação da membrana. E hoje já se avalia que muito provavelmente ocorreu realmente dessa forma. Uma coisa que a gente não falou ainda sobre estrutura de células procarióticas é que o DNA das células procarióticas, ele, apesar de não ter uma membrana que isola ele do citoplasma no geral, essa estrutura do DNA ela se organiza num cantinho da célula geralmente. Então, geralmente, o DNA, o material genético das células procarióticas, ele está organizado em um local lá da célula procariótica, certo? Esse local da célula procariótica, galera, a gente chama de nucleóide. Eu vou anotar até o nomezinho aqui para vocês. Nucleóide. O nucleóide, meu povo, é a parte da membrana, é a parte do citoplasma da célula procariótica onde se organiza o DNA. Ele fica ali naquele cantinho e geralmente ele não sai muito dali, ele fica mais ali. Então, gente, ele não fica espragatado no meio da célula, não. Isso aqui não acontece, não, tá? Ele fica organizado num cantinho que a gente chama de nucleóide. Outra coisa que eu não falei para vocês ainda é que, na boa parte das vezes, esse DNA, além de estar organizado num cantinho, ele fica, gente, aderido, ancorado
a membrana plasmática da célula. Então, ele está organizado num cantinho que a gente chama de nucleóide e ele fica ancorado à membrana plasmática da célula procariótica. Duas informações importantes que a gente tem que ter em mente nesse momento, certo? E aí, o que é que acontece? Qual que é a hipótese de surgimento do núcleo? Invaginação de membrana, galera. Invaginação de membrana plasmática. O que é que significa isso? Basicamente, supõe-se que a membrana plasmática se dobrou para dentro. Ela se dobra para dentro, ela se invagina, e essa invaginação da membrana vai criando uma dobra interna que vai envolvendo o DNA, o material genético dessas células procarióticas, em uma estrutura que separa esse material genético do citoplasma. Uma estrutura nuclear, uma estrutura que vai vir a ser o que a gente chama de núcleo da célula, formando o que a gente chama de célula eucariótica ancestral. Então, esse processo de invaginação ele é importante para a formação do núcleo, separando, criando um grupo que separa o núcleo do restante do citoplasma celular. Então, isso é importante. Eu procurei, gente, mas infelizmente não encontrei vídeos que mostrem essa animação dessa forma, tá? Mas aí fica isso em mente para vocês. Hipótese de surgimento do núcleo e invaginação da membrana plasmática, certo? Só que percebam aqui, gente, ó, o núcleo, ele não é, a invaginação da membrana, ela não forma apenas o núcleo. Ela forma outras estruturas, como por exemplo o retículo endoplasmático, que a gente vai ver já já, tá? E forma também outras estruturas que a gente vai ver, além do retículo endoplasmático, que são dois, né? Retículo endoplasmático liso e rugoso, que a gente vai ver já já, certinho? Então preste atenção nisso aqui, gente. Por que que o núcleo tem 4 membranas, né? 2 bicamadas? Perceba, gente. Vamos voltar aqui para esse ladinho aqui para vocês perceberem. Quantas membranas a gente tem aqui nesse ponto aqui, né? Então percebam vocês. A gente tem aqui, ó, uma, duas. Então, na membrana celular, na membrana da célula, a gente vai ter essas estruturas aqui, não é? Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2. Opa, tá muito grosso. Deixa eu diminuir a espessura aqui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, a gente tem aqui, certinho para vocês, a gente tem a bicamada fosfolipídica. Beleza, sucesso. Só que, olha só, quando a gente dobra a membrana, a gente tem uma bicamada aqui. Opa, está muito grosso. A gente tem, gente, uma bicamada aqui, ó. Uma bicamada aqui. Uma bicamada. E aqui também, ó. Deixa eu mudar a cor desse negócio. Uma bicamada. Então, na realidade, a gente tem aqui, ó, 2. E a gente tem aqui embaixo mais 2, né? Então, nós temos aqui 4 camadas. Uma bicamada em cima e uma bicamada embaixo. Então, nós temos 4 camadas celulares, ou 2 bicamadas, tá? E aí, perceba, como aqui vai se dobrando, aqui, ó, a gente forma lá no final o núcleo com 2 bicamadas, não é isso? Então a gente tem aqui, ó, uma bicamada por dentro, uma bicamada por fora. Uma bicamada por dentro, uma bicamada por fora. Perceba que aqui a gente tem as ligações, olha. O que é isso aqui? Isso aqui, ó, é o poro, né? Poro nuclear. Aqui também outro poro, certo? Então, esse núcleo, ele é ligado ao exterior, mas com 2 bicamadas fosfolipídicas. Sucesso? Então, vamos embora, vamos para frente, que tem mais. Vamos falar agora de retículos, né? Retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Perceba aqui no slide anterior que eu falei para vocês que não se forma só o núcleo pela invaginação de membrana. Vão se formar também organelas citoplasmáticas, vão se formar também estruturas internas da célula que dão o núcleo
e dão também o retículo, tanto liso quanto rugoso. Nós vamos falar deles dois agora, nesse momento. Certinho? Vamos embora! O retículo endoplasmático rugoso, meu povo, qual que é a função do retículo endoplasmático rugoso? Produção de proteínas, síntese proteica. É isso. Retículo endoplasmático rugoso ou, preste atenção aqui, ó, retículo endoplasmático granuloso. Retículo endoplasmático granuloso. O retículo endoplasmático granuloso, que também pode aparecer na sua prova, no seu material, rugoso ou granuloso é a mesma coisa, tá? Qual que é a função do retículo endoplasmático rugoso? Síntese proteica. O retículo endoplasmático rugoso, gente, ele é associado a essas bolinhas que estão aqui, ó. Tá vendo que a gente tem algumas bolinhas pretas aqui no retículo, ó? Essas bolinhas pretas que a gente tá vendo aqui, galera, elas são o quê? São ribossomos, certinho? Então, essas bolinhas pretas que a gente vê aqui, galera, ó, são ribossomos. Se a gente tem ribossomos associados a essa estrutura aqui, a gente tem síntese proteica no retículo endoplasmático rugoso. Aí eu quero que vocês prestem muita atenção e eu vou dar zoom aqui nessa estrutura do retículo. Apesar da imagem não estar muito nítida, eu vou dar esse zoom aqui para vocês perceberem. Galera, o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, ele é contínuo com o núcleo. Ó, ele se liga ao núcleo. Então, não há uma separação entre o retículo rugoso e o núcleo. Não. Acabou o núcleo, começa o retículo endoplasmático. Quer ver? Vamos voltar aqui nesse slide anterior. Perceba. Olha aqui, bem de pertinho, o que a gente tem aqui nessa estrutura da formação do núcleo. Deixa eu apagar isso aqui para vocês, ó. Percebam, a gente forma aqui, ó, o núcleo, certinho? O núcleo está aqui formadinho, mas, ó, essa estrutura aqui que vai formar o retículo, ó, ela é contínua com o núcleo. Então, o núcleo termina e já começa o retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele é contínuo com o núcleo, ele é colado ao núcleo, ele não é separado, beleza? Então, tomem cuidado com isso aí. Então, perceba aqui, ó, como ele é contínuo e nós temos ribossomos e a função dele é síntese proteica, que eu já falei para vocês aqui, o que é que esses ribossomos estão fazendo aqui? Estão esperando aquele RNA mensageiro sair. Lembra? Nos núcleos celulares de células eucarióticas, a gente tem o processo de transcrição e splicing, produzindo RNA mensageiro maduro. Esse RNA mensageiro maduro vai sair do núcleo pelos poros nucleares para ser traduzido no citoplasma celular. Aqui, galera, já é citoplasma. Então, nessa parte aqui, que a gente tem aqui do núcleo celular, desculpa, que a gente tem aqui na saída do núcleo celular, no retículo endoplasmático, a gente já tem ribossomos, a gente já é citoplasma, não é mais núcleo. Então, perceba, essa rede aqui de conexões, por onde a gente tem esses labirintos aqui, agora está fino demais, por onde a gente tem aqui, ó, esses labirintos, o RNA mensageiro vai sair, vai passando por essas fossas, por esse labirinto, e cada vez que ele passa por um ribossomo desse, ele é traduzido. Então, vai passar por um ribossomo, vai ser traduzido. Ribossomo traduzido, ribossomo traduzido, ribossomo traduzido. Galera, o RNA mensageiro, ele não é feito para ser traduzido só uma vez. Quando ele é produzido para criar milhares, às vezes milhões daquela mesma proteína que ele produz, certo? Então, quando ele vai saindo, já é importante essa localização do retículo endoplasmático rugoso, atrelado a ribossomos, que vão dar a ele a capacidade de traduzir imediatamente esse RNA mensageiro que está saindo do núcleo. Então, ele vai saindo, vai passando por essas fossas, todo o ribossomo que ele encontra traduz, até que ele sai, ele passa pelo retículo endoplasmático rugoso, e aí ele vai encontrar outros ribossomos livres no citoplasma. Então, cuidado, não estou dizendo que há ribossomos apenas no retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, não. Não estou falando isso para vocês. Estou falando que
Aqui, ele já vai começar a tradução imediatamente, no momento em que ele sai do núcleo celular. Esse RNA mensageiro ele já começa a ser traduzido por esses ribossomos que estão aqui no retículo endoplasmático rugoso. Quando ele passa pelo retículo, ele cai no citoplasma mesmo, né, no citoplasma mais livre, sem ser em retículo, e aí ele vai continuar sendo traduzido, muitas vezes por vários ribossomos ao mesmo tempo. Então perceba, se eu tiver, por exemplo, deixa eu sumir aqui para ter um cantinho para escrever aqui para vocês. Se eu pego, por exemplo, aqui, ó, um RNA mensageiro, imagine você, RNA mensageiro aqui, ó. Aqui representa o RNA mensageiro. Então eu posso ter, galera, vários ribossomos. Um ribossomo aqui. Eita, fica assim, fica ruim demais. Deixa eu botar uma corzinha mais clara. Um ribossomo aqui, um ribossomo aqui, aqui, um ribossomo aqui, um aqui, aqui, e por aí vai. Imagina você que eu tenho aqui o fluxo, ó. 5 linhas, 3 linhas. Então, os ribossomos eles estão traduzindo aqui nesse sentido, certo? E aí eu vou ter, desses ribossomos, várias estruturas saindo de dentro deles. Que estruturas são essas que estão saindo aqui, ó? Proteínas. Essas proteínas vão estar sendo traduzidas. Na realidade, é o contrário aqui, ó. Quanto mais para o final, né, maior é o tamanho da proteína. Então, essas proteínas já estão terminando de ser traduzidas. Aqui, para o começo, elas são menorzinhas, né? Então, esse ribossomo aqui, ele começou a traduzir primeiro. Depois esse chegou, esse aqui já está terminando. Depois esse, depois esse, depois esse. Então, muitas vezes, um RNA mensageiro ele é traduzido por vários ribossomos ao mesmo tempo. E tem micrografias disso aqui na internet. Você pode encontrar isso na internet, certo? Então, várias vezes, esse RNA mensageiro ele vai ser traduzido. Então, não pensem que é só uma vez, não. Muitas e muitas e muitas vezes, até não ser mais necessário, esse RNA mensageiro ele vai ser degradado, ele vai ser destruído no citoplasma. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Ribossomo. Cuidado com o ribossomo. Já falamos sobre isso na aula de tradução. Eu passo até por cima disso aqui em sala de aula, porque eu já falei, mas eu vou falar disso aqui para vocês, tá? Cuidado com o ribossomo. O ribossomo não são mais considerados organelas. Os ribossomos, eles são riboenzimas. Riboenzimas. O que é que significa isso? Falei dessa parte do ribossomo pausado aqui, com o vídeo pausado. Agora eu não sei onde eu parei, então eu vou explicar do começo. Se eu já tiver explicado, você pula, tá? Então vamos lá. Vou repetir aqui, eu não falo em sala, eu não falo nessa aula em sala, porque eu já falo do ribossomo lá em tradução, tá? Mas aqui eu vou explicar direitinho o ribossomo para você. O que é o ribossomo? Cuidado com o ribossomo, gente. O ribossomo ele não é considerado mais uma organela, porque ele não é formado por membrana, como eu já disse a vocês lá no começo da aula. Para a gente considerar como organela, a gente tem que considerar que essas partes celulares são formadas por membrana, que não é o caso do ribossomo. O ribossomo ele é considerado uma riboenzima. Está aqui embaixo para vocês, ó. Riboenzima. Por quê? Porque ele é um complexo enzimático. São várias enzimas juntas, que juntas elas desempenham uma função. Qual que é essa função? Síntese proteica. O ribossomo ele traduz os RNA mensageiro em proteína. Ele produz proteína a partir da informação do RNA mensageiro. E o ribossomo ele é um complexo de enzimas. São várias enzimas juntas, enroladas com um tipo especial de RNA. Um RNA que a gente chama de RNA ribossomal. Olha o nome aqui, ó. rRNA ou RNA-R. RNA ribossomal. É um tipo especial de RNA que está presente em grande quantidade no núcleo, mas lá na aula de núcleo a gente vai falar sobre isso, certo? Então, cuidado que o ribossomo ele não é mais considerado como uma organela, ele é considerado uma riboenzima. E o ribossomo ele é separado em duas partes que a gente chama de subunidades. Uma subunidade maior, que está aqui em cima, ó, e uma subunidade menor, que está aqui embaixo. Uma subunidade maior, que em eucariotos, principalmente, e em humanos a gente chama de subunidade 60S. O que é que quer dizer isso? É o peso molecular, é o tamanho dessa subunidade. Subunidade maior, subunidade 60S. E uma subunidade, galera, 40S, que é a subunidade menor. Que juntas, aí tá aqui embaixo, ó, juntas elas atuam para traduzir
o RNA mensageiro em proteínas, para produzir proteínas a partir da informação do RNA mensageiro, tá? Então, toma cuidado que o ribossomo ele não é considerado mais uma organela, ele é considerado uma riboenzima. Várias enzimas juntas, enroladas com RNA ribossomal, e esse RNA ribossomal, ele é produzido, ele tem alta quantidade dentro do núcleo, e é lá que esses ribossomos são produzidos. Os ribossomos eles são produzidos no núcleo celular, beleza? Outra coisa que você tem que tomar cuidado com os ribossomos é que ribossomos de procariotos e de eucariotos são diferentes. Esse 60S aqui, ó, que a gente está vendo aqui, e o 40S aqui embaixo, são estruturas de ribossomos eucarióticos, tá? Os ribossomos de organismos procarióticos, eles são diferentes. Eles têm estruturas diferentes. Eles têm pesos moleculares diferentes de 60 e 40, além de estrutura um pouquinho diferente. E essa informação é importante para vocês quando a gente for falar de mitocôndrias e cloroplastos. Então tenham essa informação em mente. A estrutura de ribossomos procarióticos e eucarióticos é diferente, não é igual, certinho? E por último, nesse momento aqui, essa primeira parte, vamos falar de retículo endoplasmático liso. Deixa eu sumir daqui rapidinho. Pronto, voltei aqui para o meu canto. Retículo endoplasmático liso. Qual que é a função do retículo endoplasmático liso geral? Síntese de lipídios. Síntese de lipídios. Uma outra informação importante que vocês têm que ter em mente com relação ao retículo endoplasmático liso é que do mesmo jeito que o rugoso é contínuo com o núcleo, o liso é contínuo com o rugoso. Então, cuidado, preste atenção, toma cuidado aqui, ó. Perceba, a gente tem aqui o retículo endoplasmático liso, tá? Veja aqui em cima o rugoso. O rugoso, que está aqui para vocês cheio de bolinha preta, o que é que são essas vermelhas, sei lá que cor é essa? O que é que são essas bolinhas? Essas bolinhas são ribossomos, né? Esses ribossomos, galera, fazem síntese proteica, mas perceba aqui, ó, ele é ligado ao núcleo, então ele é contínuo ao núcleo. E outra coisa, galera, o liso que está aqui embaixo, ó, o retículo endoplasmático liso, ele é ligado, aqui a gente não vê, mas ele é ligado, aqui está ligado aqui por baixo, ó, ele é ligado ao rugoso. Então, do mesmo jeito que o retículo endoplasmático rugoso é contínuo com o núcleo, o retículo endoplasmático liso ele é contínuo com o rugoso. Mas o retículo endoplasmático liso não apresenta ribossomos. Ele não apresenta ribossomos, certo? Função principal do retículo liso: síntese de lipídios e hormônios esteroides. Hormônios que são derivados do colesterol. Progesterona, cortisol, testosterona. Esses hormônios que são fabricados a partir de colesterol, a partir daquele lipídio que a gente viu na aula de lipídios, eles são fabricados pelo retículo endoplasmático liso. Esses lipídios que são sintetizados aqui no retículo endoplasmático liso, eles também servem para estruturas de membrana, por exemplo, são enviados para a membrana plasmática, para compor a membrana plasmática. Então, esse retículo liso, ele faz esse papel de síntese lipídica, certo? Mas ele tem duas funções especiais. A primeira função, eu vou falar para vocês, é essa que está aqui embaixo, que é a função de desintoxicação do organismo. Então, as células do nosso fígado, qual que é a função do nosso fígado? O nosso fígado, gente, ele tem o papel de desintoxicar o nosso corpo. Então, quando você consome, por exemplo, vitaminas em alta quantidade, sem ter necessidade. Vou fazer uma suplementação vitamínica aqui. Não precisa, meu povo. Você já consome as vitaminas. Se você está com hipovitaminose, se você está com problema de baixa concentração de vitaminas, seu médico, sua médica é quem tem que dizer que você tem que suplementar. Se você toma, você sobrecarrega o seu fígado. Então, quando você toma essas vitaminas em excesso, quando você toma algum medicamento forte, um antibiótico, quando você toma muitos medicamentos, esses compostos, eles vão ser degradados, eles vão ser quebrados pelo seu fígado. E as células do seu fígado têm um retículo endoplasmático liso muito bem desenvolvido, e esse retículo é quem vai estar associado principalmente à quebra dessas moléculas que intoxicam o seu corpo, que trazem essa toxicidade para o seu corpo.
Então o retículo endoplasmático liso ele atua nesse processo de desintoxicação do organismo. Essa é a primeira função especial do retículo liso. A segunda função especial dele é nas células musculares, galera. Nas células musculares, que está aqui, ó, bonitinho para vocês. Reserva do íon cálcio. O que é que significa isso? Para que serve isso? Vamos lá. O cálcio, galera, ele atua nas células musculares para desencadear a contração muscular. Então, vocês vão ver, vocês vão aprender lá no terceiro ano e talvez nas aulas de educação física também um pouco sobre como que ocorre a contração muscular, mas um dos primeiros processos depois que a célula recebe a informação nervosa de que tem que ocorrer ou de que vai ocorrer uma contração muscular, para você levantar alguma coisa, para você fazer isso, para você beber água, qualquer tipo, até quando você contrai o músculo que a gente chama de diafragma, que fica aqui embaixo para você respirar, toda a contração muscular ela é desencadeada primeiro por uma liberação de cálcio. Esse cálcio vai ativar a cadeia de reações que vai terminar na contração muscular. Tá? Então, em células musculares, se você precisa do cálcio para ativar o processo de contração muscular, é importante que você tenha reserva desse íon cálcio dentro dessas células musculares. E esse cálcio, em células musculares, eles ficam armazenados dentro do retículo endoplasmático liso. Tá? Então, o retículo endoplasmático liso ele atua no processo de armazenamento de cálcio em células musculares. A gente chama de retículo sarcoplasmático, o retículo endoplasmático liso em células musculares. Tudo bem, gente? Então essas são as funções do retículo endoplasmático liso. Geral, retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios e hormônios esteroides, e tem duas funções especiais. Primeiro, nas células musculares, armazena cálcio para o processo de contração muscular, certo? Que a gente chama de retículo sarcoplasmático, e desintoxicação do organismo nas células do fígado. Sucesso, meu povo? Então, gente, é o seguinte, eu vou parar nesse primeiro momento aqui, essa primeira aula, vou deixar aqui, essa primeira parte da aula, vou deixar aqui e vou fazer a parte 2 separado para não ficar um vídeo muito grande e não assombrar mais do que já assombra um vídeo de 1 hora, né? Que eu estou vendo aqui 1 hora e 12 minutos. Tudo bem, gente? Então vou deixar aqui cortado para vocês, vou fazer a parte 2 com o restante das organelas, vou falar de formação de lisossomos e a parte de cloroplastos e mitocôndrias. Tudo bem? Então cheiro para vocês e até daqui a pouco. A segunda parte ela é mais curtinha, acho que ela tem uns 20, 30 minutos. Rapidinho para vocês, certo? Cheiro para todo mundo e até daqui a pouco.